Rádio Mensagem, música e evangelização. Falando de vida. Oferecimento Flora Terra Homeopatia, 20 anos proporcionando a você a escolha mais saudável. A Rádio Mensagem de Jacareí, emissora da Diocese de São José dos Campos, apresenta agora Falando de Vida. A cada dia, um tema de prestação de serviços à população, entrevistas, opinião e a sua participação na busca de uma melhor qualidade de vida. Falando de Vida. Apresentação, Donizete Eugênio. Muito obrigado. Boa tarde, meio-dia, mais 15 minutos. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet. Hoje, dia 2 de março de 2015, uma segunda-feira. O programa Falando de Vida tem a coordenação de jornalismo de Donizete Eugênio, a mesa de som de Antônio Márcio de Barros Buim, a direção de Fernando Menegatti, supervisão do Padre Pedro Graciano Júnior, o Padre Pedrinho. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere no nosso dia a dia. Seja ele voltado ao social, economia, cultura, educação, saúde e ambiental. Falando de Vida e o tema do dia. Em apenas uma semana de vigência do programa Lixo Zero, no Rio de Janeiro, foram aplicadas 467 multas. A notícia deu conta de que houve uma redução de 34% no volume de resíduos despejados no chão das ruas centrais da capital fluminense. Será que uma lei desta vai vingar? Se alastrando pelas principais cidades brasileiras, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos e em muitos países europeus, a Câmara Municipal de Jacareí aprovou por unanimidade um projeto de lei que estimula a adoção de boas práticas ambientais e de higiene por parte da população nos espaços públicos e prevê punição para quem sujar a cidade. Hoje o programa Falando de Vida debate o projeto Lixo Zero em Jacareí. Será que esta lei vai vingar? Este é o tema do programa Falando de Vida. Ligue e participe! No programa Falando de Vida, entrevista. Muito bem, o programa Falando de Vida, normalmente contando com a tua participação. Hoje os telefones já estão liberados para você também e também o nosso WhatsApp, um assunto super importante que é ligado à nossa qualidade de vida também. E nós estamos recebendo aqui o autor desse projeto Lixo Zero aqui em Jacareí, o vereador Hernani Barreto, que gentilmente participa conosco aqui ao vivo do programa Falando de Vida. Vereador Hernani, boa tarde, obrigado pela presença, hein? Boa tarde, Doni, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mensagem. Quero aproveitar mais uma vez aqui esse espaço, mandar um abraço para o seu Manuel, para a Leia, lá do Pagador Andrade. Acabei de sair de lá, já que o espaço é falando de vida, a gente conversou bastante de academia ao ar livre, e a gente vai ter a oportunidade hoje de falar dessa proposta nova para o município de Jacareí, mas que tem uma chance enorme de ter um grande sucesso. Aliás, né, um grande abraço para o Manuel, que é o nosso ouvinte, assíduo e participante do programa Falando de Vida aqui. Lixo Zero não é um termo muito forte, não, vereador? Lixo Zero? Olha, Donizete, a gente tem que pensar sempre nas palavras impactantes, para as pessoas refletirem. Então, está na moda falar de resíduos sólidos, né? Até por causa da legislação federal, que trouxe uma nova normativa para o Brasil, mas as pessoas têm que se conscientizar que os hábitos de hoje em dia não estão sendo corretos. E por isso a gente tem uma quantidade enorme de enchentes, inundações. Então, a proposta que vem do Legislativo, de minha autoria, é para que a gente dê as mãos e poder público, sociedade civil, organizado ou não, possa fazer algo diferente para a cidade. Bom, antes dos nossos ouvintes começarem a participar também pelo WhatsApp, pelo telefone, Hernani, como é que vai funcionar? Primeiramente, como é que vai funcionar esse lixo zero? Qual que é a tua ideia desse lixo zero em Jacareí, para depois a gente começar a questioná-lo sobre esse assunto? Quero deixar bem claro, Donizete,
que o intuito principal é educar as pessoas. Educar as pessoas. Para que num segundo momento, essa pessoa receba uma notificação, então ainda não é uma multa. E no terceiro momento, aí sim, a pessoa vai ter que sentir no bolso. Mas nós estamos falando aí de 2 VRMs até 20 VRMs. Quer dizer, a VRM hoje está R$ 53,06. 2 VRMs, R$ 106,12. Não é algo para enriquecer os cofres públicos. Até porque todo o dinheiro arrecadado será destinado à política municipal de meio ambiente. Correto. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vi uma cena uma vez que nunca mais saiu da minha cabeça, né? Logicamente, quem tem criança em casa, que troca fralda, sabe como funciona, né? Às vezes está para passear, às vezes precisa trocar no carro, né? Eu vi uma pessoa jogando, ou seja, toda aquela fraldinha do bebezinho pela janela do carro. Pronto, jogou no meio da rua. Esse é um tipo de infração nessa questão do lixo zero? Com certeza. Todos os resíduos sólidos descartados de forma incorreta nas vias públicas, praças, parques, é passível de atuação. E o poder público tem que realmente fazer essa campanha maciça de educação, para que o cidadão tenha consciência que numa segunda oportunidade ele será notificado e na terceira multado. Bom, por exemplo, o vereador consequentemente deve ter amadurecido a sua ideia de outras cidades, foi isso, né? Isso. Eu estudei bastante, Donizete, a legislação de São Paulo, do Rio de Janeiro, Curitiba, Londrina, e eu confesso para você que eu acho que a nossa legislação está mais completa, é mais inovadora, porque traz esse caráter de mudança de hábitos. Então eu agradeço aos legisladores dos outros estados que, com certeza, me ajudaram a formar um texto aqui muito coerente. Aonde é que funciona melhor nessas cidades, Hernani? Onde é que o vereador viu que funciona melhor essa lei? Londrina e Curitiba, Donizete. E a gente escutou aí no Rio de Janeiro, e eu assisti uma entrevista de uma gari que disse que numa avenida, uma das principais avenidas do Rio de Janeiro, ela varria 4 vezes. E ela passou a varrer 2 vezes. Ou seja, otimizou o tempo, com certeza economizou recurso público e ela teve mais condição de limpar outras vias daquela cidade. É o que a gente quer aqui também. Redução de gasto e consciência da população. Eu achei interessante o teu projeto porque vem de encontro a uma ideia que eu tenho. Eu, particularmente, não que eu seja contra, mas eu acho um desperdício você ter um funcionário para varrer a sua calçada e varrer a sua rua. Por que tem que ter alguém para varrer? Porque alguém joga um papel na sua calçada, um maço de cigarro, uma bita de cigarro, coisa que você tem um lixo, cesto para jogar. A gente anda pela cidade de Jacareí, o que mais tem é cesto de lixo para jogar. Exato. E as pessoas jogam fora. Ou seja, eu entendo, Inani, que colocar alguém para varrer, eu diria até seria uma coisa muito cômoda, né, para as cidades, né? Porque acaba tirando a nossa possibilidade de nos educarmos, né? Na discussão do projeto, Donizete, antes da aprovação, um vereador levantou isso, falou, olha, joga porque sabe que tem gente para limpar. E a população sabe, paga a taxa de lixo. Então, eu não ia tão longe, não. Então, quer dizer, eu acredito que com a mudança de cultura, a gente vai chegar num momento, espero eu, que a gente possa reduzir isso. Eliminar é utopia, porque a gente sabe que precisa da varrição, até pelas condições naturais. Aliás, acho que até o secretário de Meio Ambiente de Jacareí fez um trabalho, acho que foi ano passado, né, colocar um lixômetro no centro aqui, né, um cesto ali. Eu acho que deveria fazer mais vezes, né, para a gente impactar realmente, né. Já foi uma iniciativa, né, Doni, para as pessoas terem noção de quanto é produzido. Eu costumo falar que é efeito borboleta, né? Você jogou um papelzinho de bala aqui, somado mais com a fralda que você viu jogar, mais com aquela garrafa PET, aquilo vai parar em algum lugar. E vai parar provavelmente num bueiro, que vai causar uma inundação depois, e o prejuízo não é só para o cidadão, é para o poder público também. Chegando aqui a pergunta pelo WhatsApp para o vereador Hernani Barreto sobre o projeto Lixo Zero aqui em Jacareí. A pergunta do Paulo, aqui do Jardim Satélite, dizendo o seguinte: se esse seu projeto está alinhado com a coleta normal de lixo, porque muitas vezes a gente tem o lixo, né, é interessante que ele colocou, tem o lixo, e algumas pessoas mexem no lixo, acabam esvaziando aquele lixo e sujando ainda mais. Tem alguma parceria, tem alguma ligação, vereador? Tá, Doni, você sabe, eu sou um vereador de situação, mas os poderes são independentes, né?
E o Poder Executivo vai ter agora o seu momento de estudar a legislação, fazer as adequações e estabelecer os procedimentos. Então, eu não poderia colocar isso na lei porque teria um vício de iniciativa. O que é? O vereador não pode apresentar algo que imponha ao Executivo. Então, o prefeito, com a sua equipe de meio ambiente, fiscalização de obras, de postura, até mesmo a Guarda Civil Municipal, que pode participar desse projeto, eles vão estudar a melhor proposta. Mas o Paulo pode ter certeza que injustiça a gente espera que não seja cometido aqui. Então, para a gente entender, como é que funcionaria então? Qual que é a tua ideia desse lixo zero? Qual que é a tua ideia prática? A ideia é o seguinte, Donizete, a gente começar com uma campanha educativa no município, a gente conscientizar as pessoas que hoje existe a legislação e a pessoa no futuro poderá ser autuada. Num segundo momento, aí trabalhar um pouco mais com a fiscalização de obras e de posturas, porque eu quero até abrir um parênteses, Donizete, a gente está falando desde o papelzinho de bala, da bituca de cigarro, até o material contaminante, envolvendo as entidades, as empresas do município que descartam muito seus resíduos. Então, eu espero que nesse segundo momento a gente tenha a atuação efetiva da fiscalização, né, notificando os infratores, porque daí já passa a ser um infrator. E no terceiro momento, aí sim, essas mesmas pessoas, mas aí já com um suporte, talvez, da Guarda Civil Municipal, como foi feito no Rio de Janeiro. Você sabe, a presença da Guarda ajuda muito nos trabalhos. Não é para inibir as pessoas, mas é que talvez um cidadão ele já está sendo abordado pela terceira vez. Então, aí ele será autuado e receberá a sua multa. Quando a gente está falando de lixo, né? E se a pessoa é autuada pela terceira vez por jogar lixo na cidade, ele já tem que arrumar um apelidinho para ele, né? Não tem jeito, já tem que arrumar um apelido para ele. Agora, Hernani, por exemplo, essa tua sugestão desse projeto, o limite de atuação seria apenas na região central? Não, para a cidade inteira, Doni. Na cidade inteira. Eu acho que jogar o lixo de forma inadequada serve para o centro da cidade, como para os bairros periféricos, até mesmo zona rural. Então, a gente vê bastante ali no São Silvestre, as pessoas chegando com o carro e pegam um terreno e joga aquele sofá velho, resto de porta, enfim. Para qualquer lugar do município de Jacareí, a lei deverá ser aplicada. Porque a gente, aqui mesmo em Jacareí, tem o chamado Leve, né, que é o local de entrega voluntária, mas algumas pessoas têm jogado na porta do Leve, né? Me parece que até a prefeitura aumentou o horário, ampliou o horário para que as pessoas possam ter acesso, né? Eu acho que aí agrava até mais a pena, né? Se você chega na porta do Leve, né? Nós temos 8 leves hoje no município e realmente, Doni, a prefeitura tem um trabalhão, porque você tem um espaço, deixa à disposição e as pessoas, por comodidade, fazem um horário próprio. Esquece que ali tem um profissional que tem que abrir aquele local, que tem que fechar aquele local, que tem os seus familiares. Então não dá para você deixar 24 horas aberto. Então é só se organizar para no horário comercial poder levar o seu resto de resíduo. Uhum. Vereador, esse teu projeto chegou a conversar com comerciantes, porque toda segunda-feira a gente tem alguns espaços da cidade que a gente observa que é comum, recorrente, ter aquele monte de lixo da sobra do final de semana, aí o cachorro vai lá, mexe para cá. Chegou a conversar com eles em relação à questão da disponibilidade desse lixo ou ainda vai conversar? Você sabe que meu pai teve comércio aqui na Rui Barbosa, tem muitos amigos aqui e obviamente que eu conversei com muitas pessoas, muitos comerciantes e você sabe, tem gente que pega uma linha e não muda, então acha que a legislação é para multar, então já fala não logo de cara. Mas como o objetivo não é esse, a gente consegue depois explicar e convencer as pessoas, e as pessoas saem satisfeitas, até mesmo os comerciantes. Só para você ter uma noção, Donizete, nós temos uma ferramenta na Câmara que se chama Vota Cidadão. Mais de 88% da população que votou, nós tivemos mais de 170 votos, 88% votou favorável à lei, 12% não votou. Então, quer dizer, votou contra a lei? Votou contrário. Talvez por um desconhecimento. Talvez a informação correta não chegou para essa pessoa. Mas eu deixo aqui a minha assessoria,
à disposição, eu mesmo estou à disposição, deixo todos os meus contatos em todas as sessões de Câmara para poder esclarecer. Talvez, eu não conheço o teor das pessoas que votaram contrário, mas quando se fala em multa, né, muita gente já, como o próprio vereador disse, já é contra porque já tem multa, né? Porque no passado brincava-se muito, fazia-se piadinha, mas está na hora da gente olhar para si próprio, né, Doni? Talvez a culpa esteja com o cidadão, porque o lixo não está ali à toa. Alguém colocou ali. Então, é o papel e a responsabilidade de todos nós. Vereador Hernani, o vereador disse que, logicamente, o vereador não pode criar alguns projetos que pode onerar ou, logicamente, dificultar o poder executivo. Mas aí, no caso, não vai envolver a fiscalização, não vai ter que contratar pessoas para fiscalizar, não vai mudar a estrutura do poder público, vereador? Isso não está explícito na legislação, né? Porque a gente não pode colocar isso. Mas é função do legislador pensar no bem da cidade, no bem comum. Então eu não posso deixar de fazer algo pensando que lá na frente isso vai ter um dispêndio. Porque tudo que vai ter um gasto por parte do executivo, porque tudo que você fizer, Donizete, vai gerar um gasto, nem que seja uma impressão de uma folha. Então a prefeitura sabe da importância desse projeto e eu espero que talvez nesse ano, o ano que vem, a gente consiga implementar um projeto educativo para o município para a gente reduzir o descarte inadequado dos resíduos. Bom, o vereador que anda muito para a cidade, não posso deixar de fazer essa pergunta. O senhor acha Jacareí uma cidade suja? Olha, Donizete, em algumas regiões eu não acho. Mas você, como eu citei agora, do São Silvestre, não que o São Silvestre seja sujo, mas como fica distante, as pessoas sabem que lá elas podem descartar e não ser vistas. Isso tem também Santo Antônio da Boa Vista, Paraíso, né? Acontece, por isso que eu estou te falando. Eu acho que trabalhando na cidade como um todo e buscando de forma organizada colocar fiscais em pontos estratégicos, a gente vai inibir e vai reduzir bastante. Hoje, conversando com o vereador Hernani Barreto, falando sobre o projeto Lixo Zero aqui na cidade de Jacareí. O que você acha? Você acha que dá certo? Você acha que pega essa lei? Você é contra ou a favor dessa lei do Lixo Zero? A pessoa tem que ser multada quando joga o lixo no chão? Você vai participar conosco daqui a pouquinho, tá? Os telefones já estão liberados a partir de agora, tá? 3954-3010 ou 3954-3011. Já deu para entender mais ou menos a ideia do vereador Hernani Barreto. Agora também a gente quer ouvir a tua opinião sobre o Lixo Zero aqui em Jacareí. Vamos ao intervalo, Boim, já voltamos com muito mais aqui no nosso Falando de Vida. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Somos mensageiros do amor. Agora ficou mais rápido e mais prático pedir seu medicamento manipulado. Baixe no seu celular o aplicativo da Farmácia Flora Terra e peça seu medicamento a qualquer hora e em qualquer lugar. Para saber como baixar o aplicativo da Flora Terra, acesse www.floraterra.com.br. Flora Terra, a escolha mais saudável. Rua Antônio Afonso 399, Centro, Jacareí. Fone 39624182. Mensagem. Agora, na Rádio Mensagem, dicas de saúde, com o Dr. Rui Truitz. Alô, amigos da Rádio Mensagem. Hoje vamos falar sobre um assunto importante e que tem sido motivo de muitos estudos, que é a reposição hormonal. A mulher na menopausa deve fazer reposição hormonal? Nem sempre. Então a resposta é essa, nem sempre. Muitas mulheres que têm um peso adequado, que têm uma vida saudável e que têm os exames normais e não têm sintomas, não há necessidade de fazer reposição hormonal. As mulheres que têm sintomas como secura vaginal, osteoporose, osteopenia, propensão à perda de cálcio, estas devem fazer reposição hormonal. Outro sintoma também são os fogachos, aquelas ondas de calor. Muitas vezes a mulher tem apenas os fogachos, as ondas de calor. E isso pode ser tratado através de uma reposição hormonal ou através de substâncias derivadas de plantas, que são chamadas fito-hormônios, que são medicamentos, substâncias menos agressivas. Esses fito-hormônios são mais naturais e menos agressivos para o organismo. Então, mulheres que têm
alguma alteração onde está contraindicada a reposição hormonal, pode ser feita a reposição com hormônios naturais derivados de plantas chamados fito-hormônios. Entre eles se enquadram a isoflavona e a remessifuga racemosa. Então, esses medicamentos podem ser usados para tratamento dos fogachos das ondas de calor. Evangelização nas ondas do rádio. Mensagem. A Rádio da Diocese. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Muito bem, de volta com o nosso Falando de Vida nesta segunda-feira. Hoje falando sobre comportamento, né? Não deixa de ser de comportamento, sobre lixo zero aqui na cidade de Jacareí. Um projeto do vereador Hernânio Barreto, a gente está discutindo aqui e já tem gente participando conosco também. Vamos então ao Avari, a Maria Aparecida. Oi, Maria Aparecida, boa tarde. Oi, Maria. Oi, Doni, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O que você achou dessa lei do vereador? Pega Eu ou não acho pega? ótima. Ah, Mas tem um porém. porém. Teria que ser fiscalizada para ver as pessoas que jogam e para não fazer essa sujeira, né? Eu acho que teria que ter uma fiscalização por parte da prefeitura, de algum órgão competente, para isso não acontecer. Mas eu acho ótimo, porque eu vejo muita gente jogando lixo nas esquinas, entulho, e isso aí é muito prejudicial para a nossa saúde, principalmente. Legal. E para a cidade, que fica mal vista, né? Com Jacareí certeza. é tão bonita. Legal, Maria Aparecida. Obrigado, boa tarde, viu? Boa tarde, Donizete, prazer. Boa tarde, obrigado. Vamos até o Telesparque São José dos Campos. Almerinda, boa tarde. Boa tarde, Donizete. Tudo bem, Almerinda? Graças a Deus, tudo bem. Almerinda, você acha que uma lei dessa pega? Oi? Uma lei dessa, lixo zero, pega? Olha, eu penso assim, Donizete, que nem devia existir leis para isso, né? Porque a população, nós, seres humanos, devíamos ter essa consciência de não precisar lei. Mas, infelizmente, nós, ser humano, ainda não nos conscientizamos, alguns de nós. Eu, particularmente, não preciso dessa lei, porque eu não jogo em lugar nenhum do mundo. Se o mundo dependesse de mim, isso eu digo com orgulho. Se o mundo dependesse de mim, seria limpo o mundo. Em qualquer lugar do mundo que eu for, nem na estrada, nem na rua, nem em lugar nenhum, eu não jogo nenhum papel de bala fora. Eu jogo no lixo, porque lixo nós temos que jogar no lixo. Tá ok, então. Então, mas já que não tem essa consciência em todos, Tem que multar, a né? lei tem que existir, tem que cumprir, né? Não ser só lei, é para cumprir. Eu sou de acordo, sim. Tá ok, Nesses então. termos, né? Tá ok, Almerinda. Obrigado, viu, pela sua Nada. participação. Boa tarde, viu? Vereador Hernânio Barreto, por favor. Dona, eu quero agradecer aqui a participação da dona Maria Aparecida e dizer para a dona Maria Aparecida o seguinte: o infrator tem que ser identificado, dona Maria. Ele não pode ter uma dedução por parte do agente fiscalizador de que fulano ou beltrano depositou aquele lixo. Então a senhora fique tranquila, porque a fiscalização do município, ela identificará o real infrator para poder autuar. E agradecer também, dar os parabéns para a dona Almerina pela postura dela. É isso que a gente quer, a mudança de postura das pessoas. Ela já pratica, mas outros têm que mudar os seus hábitos para quando tirar for chupar uma bala, aquele papelzinho, esperar uma lixeira mais próxima. Como você disse no início do programa, Donizete, tem em vários locais. Nós precisamos de mais algumas, mas a gente já tem bastante aqui no município de Jacareí. Se não tiver, põe no bolso, né? Até chegar em casa, põe no lixo. Vamos até o Igarapés. Valdevino, boa tarde, Valdevino. Boa tarde, Donizete. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E aí, Valdevino, o que você acha dessa lei lixo zero em Jacareí? Então, deixa eu falar para você, Donizete. Isso aí é muito bom. Porque quando eu trabalhava na empresa que eu trabalhava, a gente já separava tudo. E até hoje eu separo. E só afirmando que foi dito aí agora, eu também não jogo nada na rua. Se eu tiver com papel de bala, eu enfio no bolso e jogo no lixo, mas procuro um lugar adequado para jogar.
Isso aí é muito bom. Precisa ser implantado mesmo. Você acha que a multa é o caminho? Exatamente, com certeza. Eu apoio. Com Tá certeza. certo. Legal, Valdevino. Obrigado pela participação, hein? Parabéns para ele, viu? Tá certo. Aí o Valdevino de Igarapés participando conosco também. E vereador Hernani? Agradecer as palavras do Valdivino, que bom que ele está apoiando a nossa iniciativa. E ele citou aí uma questão muito importante da coleta seletiva, da separação do nosso... que a gente não deve chamar de lixo mais, Donizete, porque é uma riqueza tão grande. A gente vê a nossa Jacareí Recicla, com as pessoas trabalhando, ganhando dinheiro com isso. Então, o resíduo sólido, ele é gerador de energia, né, de carbono. Então, quer dizer, a gente tem que tratar esse tema com um viés até econômico, porque isso é importante para o município. Agora, ele foi falar, o Valdevino citou muito bem, ele trabalhou numa empresa que tem essa cultura da separação. E a gente sabe que em escolas tem sempre essa questão ambiental também. Ou seja, o brasileiro precisa se acostumar, o jacariense precisa se acostumar com isso também? O brasileiro, né? Eu acho que eu que rodei aí, conversei com vereadores de vários municípios, esse mau hábito está localizado em muitos municípios, em localidades diferentes, como a gente disse. Às vezes, quando você tem bastante gente aqui na região central, as pessoas ficam um pouco inibidas em descartar o seu papelzinho, jogar sua bituca de cigarro. Mas quando está num local mais afastado, que não tem ninguém olhando, aí joga. Não é privilégio de Jacareí, mas o que a gente espera, a gente não pode também ficar medindo as outras cidades com a nossa régua. Eu acho que se aqui já está mais avançado que uma determinada cidade, a gente pode melhorar ainda mais. Até aproveitar, né? Eu acho que muita gente vai se identificar com o que eu vou falar. Tem muita gente em São José, Jacareí, que tem casa que tem jardim, né? Voltado para a rua, né? Chega no final de semana, vai olhar o jardim parece que mudou de flores, né? Tem copinho no jardim, tem garrafa no jardim. Tem tudo aí. Tomado pelo lixo. Exatamente, tomado pelo lixo. Aí vai lá a Dona Maria lá com paciência lá para tirar o lixo do jardim. Vamos até o Santo Antônio da Boa Vista. Terezinha, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Pois não, Terezinha, pode falar. Então, eu estou ouvindo vocês falar e eu estou gostando de vocês falar porque eu concordo plenamente, sabe? Só que tem uma coisa. Aqui mesmo, do meu lado, tem uma pessoa que tirou um monte de lixo da casa, que é a casa um pouco meio abandonada, e jogou do lado, só que está do lado da minha casa, entendeu? E está uma feiura. Mas, só que eu acho que deveria, pode estar certo esse programa desse vereador aí, que inclusive fala para ele que a minha filha foi pai dele, viu? É, da dona Tereza. Foi João, a gente se lembra tudo. Ei, dona Terezinha, um abraço. Tem uma caçamba em cada rua para a gente jogar o lixo. Porque, por exemplo, quem não tem condução, igual vocês falaram aí desse lixo que tem aí no Paraíso, eu até já mandei levar aí. Só que nós tivemos que arranjar a condução para levar para pôr aí, né? Já se tivesse uma caçamba em cada rua, daria para cada um levar aquilo que a gente não pode jogar na caçamba. Tá bom, dona Terezinha, obrigado pela participação. Vamos até o Parque Santo Antônio. Oi, Vilma, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Vilma? Tudo bem. E essa história do lixo, Vilma? Ah, eu achei ótimo, viu? Achei muito bom. Porque... Tem que ser multado mesmo? Opa, porque eu, quando faço calçada, eu pego muito aquele folheto que eles soltam, sabe? As pessoas não recolhem, então vem tudo na minha porta. Uhum. Eu recolho todos os meus. Leio e coloco no lixo. E os dos outros vem parar tudo na minha porta, eu cato, coloco no lixo. Eu acho que isso aí seria muito bom mesmo. Tá muito certo. Bom. Nossa, obrigado, é uma viu? bênção. Isso, obrigado, viu, Vilma, pela sua participação. Vereador Hernani Barreto, Terezinha e a Vilma. Quero agradecer, vou começar pela Vilma, até porque ela citou aqui os panfletos. E está no nosso artigo 2º, Vilma, da nossa lei, a respeito do descarte inadequado dos panfletos. Então a gente previu isso também, você pode ficar tranquila que nós teremos uma autuação com relação a isso. E mandar um abraço para a dona Terezinha, o nome da minha mãe, realmente conhece minha família toda. E ali no Santo Antônio da Boa Vista, com esse incidente, dona Terezinha, infelizmente a gente tem pessoas que pensam diferente.
e a senhora tem toda a liberdade de, nesse momento, já que a legislação ainda não está implementada, de fazer uma denúncia para o 0800 do município, que é o 0800 16 30 10, e tentar, se tiver um bom relacionamento com o vizinho, tentar conversar com ele, porque nós temos 8 leves. Ele não precisa jogar um sofá hoje. Ele pode talvez amanhã. Eu não estou com a condução hoje, mas peço para um vizinho, para alguém que tenha talvez uma picape, para levar até o leve mais próximo da sua residência. E a gente não tem condição, dona Terezinha, de colocar caçamba na cidade inteira. Nós temos 154 bairros no município. Se a gente for falar de ruas, então não tem nem como a gente medir isso. Então ficaria impossível. Esse serviço é prestado pelo particular, porque as pessoas que têm alguma obra, que estão executando alguma obra, ou que têm um volume muito grande de lixo na sua residência, aí sim optam pela caçamba. Vamos até o Jardim Santa Maria, nosso amigo Geraldo. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Donizete. Boa tarde, vereador Hernandes. Tudo bem, Geraldo? Eu tenho lá um amigão que trabalha pelo Mauro Roberto. Ô, Geraldo, se não é por amor, vai pela dor, então? Perfeitamente, Donizete. Esse projeto do vereador aí, o Diogo tentou criar na cidade e não funcionou muito. Porque você sabe a educação nacional como é que é, né? No ponto de ônibus, nego fuma e joga o cigarro aceso na cara dos outros no chão lá, aquela nojeira. Agora, sobre o lixo, aqui no Santa Maria tem uma fonte ali na Balecassi, onde leva as coisas. Mas tem o nosso irmão carroceiro também, coitadinho, judiando o cavalo, que sorte aqui no loteamento do prolongamento. Tinha que ter um fiscal ali, um aviator da Guarda Municipal. É difícil fazer o que o vereador está falando. Mas eu acho que não custava gastar um pouquinho mais. Eu preferiria gastar com as viaturas, com gasolina, do que consertar, por exemplo, parede de escola, vitrô, que a gente vê quebrado aí. Será que o prefeitura não podia enxergar isso? Tá ok, Geraldo. Obrigado, Geraldo. Boa tarde, hein? Boa semana para você, hein? Vereador Hernani, por favor. Um abraço, Geraldo, amigo do Mauro, que trabalha na Secretaria de Esportes, ali de Santa Maria. E são questões diferentes, né, Donizete? Ele falou do carroceiro, uma questão ambiental. É um prejuízo ambiental muito grande. No Facebook, nesse final de semana, vi uma foto de um cavalo em estado deprimente. As pessoas se mobilizaram para poder acudir esse cavalo. Mas, Geraldo, o nosso objetivo, Geraldo, é que a gente comece realmente a mudar a consciência das pessoas, a gente coloque um aparato, a gente coloque uma estrutura dentro do Poder Executivo para que a gente consiga reduzir isso. Então, se a gente não der um pontapé inicial, a gente vai continuar sofrendo bastante e gastando muito, viu, Donizete? Gastando muito. Que o prefeito Hamilton costuma falar que a gente gasta aproximadamente 10 milhões por ano com essa varrição, com essa retirada de resíduo mal descartado. 10 milhões, Donizete, daria para a gente fazer muitos leves, daria para a gente fazer creches que a gente precisa. Dá 1 milhão por ano, por mês? Aproximadamente por mês, né? 800 a 900 mil por mês gasto por falta de conscientização das pessoas. Carinho, né? Você jogar um papelzinho de bala no chão, então se você quiser uma conta aí, carinho para tirar esse papelzinho de bala, né? Brincadeira, viu? Então, mas é uma questão de consciência mesmo. Ou seja, é o hábito. E tudo, essa questão da consciência, ela se fortalece através do hábito. Se você não... E o hábito é repetição, né? Quanto mais você repete aquilo que você faz, você vai fazer naturalmente. De novo, vamos então até o Santo Antônio da Boa Vista. Nossa ouvinte, Regiane. Boa tarde, Regiane. Boa tarde. Tudo bem, Regiane? Tudo bem, graças a Deus. Qual que é a sua opinião sobre lixo zero em Jacareí, Regiane? Então, eu achei essa implantação do vereador muito boa. Só que tem 2 motivos que eu queria perguntar. Primeiro, que assim, a questão de coleta seletiva. Em casa eu separo tudo que é reutilizável, né? Separo no saquinho tudo. Só que quando o caminhão do lixo passa, o lixo não é todo misturado, tudo de novo. Então, quer dizer, a gente faz a separação em casa, mas quando vai para o caminhão de lixo, assim, ao meu ver, perde tudo o que a gente fez, né? E o segundo ponto é o seguinte, assim, essa educação com lixo tem na escola, só que as crianças, os adolescentes na rua, não têm essa consciência, então eles jogam,
papel de bala, papel de sorvete, tudo quanto é lixo nas ruas, principalmente dos bairros, né? Então, como ficaria essa questão? Tá ok, Regiane. Obrigado pela sua participação. Deixa eu só registrar aqui pelo WhatsApp o nosso ouvinte lá de São José dos Campos, o Zé Galinha. Boa tarde, Zé Galinha. Disse o seguinte: estou de acordo com o projeto aí, porque o ser humano só tem consciência quando mexe no bolso dele. Ô, Zé Galinha, um grande abraço para você. Vereador Hernani, por favor. Então, Zé, a gente vê que as pessoas, quando entram ao vivo aqui, até mesmo pelo WhatsApp, são favoráveis à legislação. Quero dar os parabéns para a Regiane, que já separa o seu lixo dentro da sua casa. Ela pode fazer o seguinte: a gente citou aqui os leves, né? Ela pode, esse material reciclável, ela pode levar até um leve, porque aquilo ali, com certeza, vai virar recurso, vai virar um salário para um dos nossos cooperados. E eu já quero entrar nessa questão dos cooperados. Regiane, infelizmente, hoje a gente está jogando tudo no mesmo caminhão. Mas eu quero que você saiba que nós temos, no nosso aterro sanitário, nós temos uma cooperativa trabalhando com praticamente 22 profissionais e que quando esse lixo chega, ele é totalmente separado, o orgânico do reciclável. Então essas pessoas pegam daí esse reciclável e gera até uma fonte de recurso para nossos catadores. Mas que fique aqui uma sugestão: se você já separa e não quer jogar tudo no caminhão, leve para um local de entrega voluntária mais próximo da sua casa. Mas é interessante essa colocação da nossa Virgínia, é verdade, uma pessoa já tinha falado sobre isso. Poxa, eu separo direitinho, aí chega o menino lá e joga tudo, mistura tudo, né? Doni, como eu estou trabalhando nesse projeto há mais de 2 anos, a gente já escutou de tudo, inclusive isso. As pessoas falam: poxa, eu separo. Forma diferenciada. Então hoje é colocado no mesmo caminhão, mas as pessoas lá que trabalham, e quem conhece sabe o que eu estou falando, já tem essa separação do orgânico do reciclável. Mas é algo para a gente pensar num futuro contrato para a cidade. Com certeza. A nossa ouvinte patrocina É tudo que é sólido que a gente pega, um copo que a gente descarta, um papel de bala, o resto de obra, a porta, o fogão velho, tudo isso é resíduo sólido. Então a legislação federal hoje, ela é muito ampla e, como eu disse para você, a gente inclui aqui até o material contaminante, amianto, gesso, tinta, que é um material contaminante, que ele tem que ser descartado de forma diferente. Ele não pode ir junto com o material orgânico, porque ele colocado no aterro, ele interfere muito no lençol freático. Uhum. Então, vereadora, esse seu projeto já foi aprovado pela Câmara, correto? Já foi aprovado. Já foi aprovado. Qual que é o trâmite agora, então? O que acontece agora? A sanção do prefeito ou o veto do prefeito, que eu espero que não aconteça. Então, o prefeito sancionando, o que quer dizer? Ele validando a lei que foi aprovada na Câmara, ele terá um prazo para adequar o Executivo Municipal. Isso talvez
seja feita através de um decreto regulamentador. Esse decreto vai regulamentar a minha lei e vai estabelecer todos os procedimentos. Inclusive, como eu disse no início, essa campanha educativa. Porque a gente espera que com a campanha a gente mude o hábito da pessoa. Que a pessoa tenha uma cultura diferente. Vamos até o Parque dos Príncipes, a nossa colega Ana Lúcia. Boa tarde, Ana Lúcia. Boa tarde. Tudo bem, Ana Lúcia? Tudo bom, graças a Deus. Você acha que precisa de uma lei para multar quem joga lixo na cidade, Ana Lúcia? Olha, isso é ótimo. Eu quero até falar, né? Minha filha morava ali no Alto de Santana, no condomínio ali, e ali do lado o pessoal chegava de carro, ia jogando lixo e depois ainda colocava fogo. Minha filha mudou dali, que era, como diz, uma casa boa, e por causa disso. A gente até chegou a falar com um vereador, mas não resolveu, falou que, né, tinha que conscientizar as pessoas, colocou lá aviso, né, que não era para jogar lixo, mas quando fala de criança, de adolescente, até a gente aceita. Mas chegava gente barbado lá de carro e só jogando e depois ainda colocava fogo. E agora está passando para o mesmo problema. Ela mora aqui no Parque dos Príncipes e do lado tem 2 lotes. Então sempre que está sujo a gente liga pro dono, ele vem, limpa. Aliás, o que está do lado da minha filha, né? Ele vem e limpa. Mas só que quando, né, no outro dia, o lote limpo joga tudo quanto é coisa. É coisa de sofá, é travesseiro, é uma imundície. E a gente nunca vê quem que joga, né? Tá, ok, então isso seria muito bom. E multa mesmo, porque quando mexe no bolso, as pessoas procuram se conscientizar, porque pesa, né? Tá bom, isso obrigado. É muito bom, ótimo. Obrigado pela participação. Tá bom? Obrigada eu. Vereadora Renane. Tônia, eu quero agradecer a participação da Ana Lúcia, do Parque dos Príncipes, e ela citou o caso ali do Otto Santana. Otto Santana eu cuidei pessoalmente desse caso, porque foi pedido através do pastor Edilson, casado com a Letícia Batalha. O morador, na verdade, gente de fora estava jogando num terreno particular e queimando esse terreno. Nós conseguimos 2 vezes, nós conseguimos autuar. Depois, na terceira e quarta vez, realmente a gente não identificou o infrator, porque daí não depositou num terreno, colocou na via pública e queimou. Então, tivemos esse problema no Alto de Santana, eu acompanhei de perto isso, mas como eu disse, a gente não consegue notificar e multar todos os infratores. Vamos à última participação ao vivo no Falando de Vida, hoje falando sobre lixo zero aqui na cidade de Jacareí. Vamos até a Vila Zezé. Oi, Dirce, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Dirce? Tudo bem. Pois não, Dirce. Então, o meu é sobre, eu já liguei para a prefeitura, né? Mas ninguém deram solução para a gente ainda. Entre a Rua Machado de Assis com a Rua Caçapava, é um quadrado da Light. E o carro só está passando no meio, porque só está existindo, a gente só está vendo o meio do asfalto, porque não tem mais calçada, nada, o mato já tomou conta e os entulhos também já tomou conta de tudo. Tem Machado de Assis com o que, Dias? Por favor, qual que é o nome da rua aí? Machado... Olha, com a Rua Machado de Assis e a Rua Caçapava, mas só que é uma rua que entra dentro do quadrado da Light para sair para o outro lado. Certo. E é uma rua muito movimentada, sabe? Porque o pessoal atravessa para lá e atravessa para cá. A pessoa vai levar na escola no e-mail, como levar na creche. Tem uma creche perto também. Mas é uma boiada de ratos, cobra, tudo. A gente tem que estar desviando, a gente tem que andar no meio da rua, porque não tem mais calçada. A calçada já encheu de mato. Eu, meu marido e uma turminha já carpimos até 2 anos atrás, porque não tinha mais aonde atravessar, porque tinha que atravessar na rua e os carros vêm, entendeu? Tá, ok, e então. Os ratos também, nossa... A gente tem que cortar a volta deles, porque eles passam assim, andando na frente da gente. Tá bom, então, Dias. Obrigado pela participação, então, hein? Às vezes dá um jeitinho de carpir, porque já voltou às aulas e continua o mato alto e não tem aonde a gente andar mais, não tem calçada. Tá ok, boa tarde. Obrigado pela participação, Dirce. Vereador, quer complementar? Quero, Doni, porque pode parecer brincadeira, mas hoje cedo eu estava lá no Centro de Ações Preventivas da Guarda, no Vila Zezé, conversei com a Sônia, com o Vinhas, que é o gerente de lá. Eu vi essa localidade, minha assessoria já havia se prontificado a fazer o ofício encaminhando
o setor responsável. Então agradeço a dona Dirce, porque eu falei que eu estava no Pagador Andrade e fui. É que o nosso papel realmente é andar, tem que andar, dona Zé, porque se a gente não tiver com o povo, a gente não estiver conversando, a gente não sabe dos problemas do município. Verdade, então. Bom, vamos torcer para realmente uma questão de consciência, né? Eu também sou favorável à questão de, se não for por multar, melhor ainda, mas é questão de consciência, né? Mas tem gente que não tem jeito, né? Você tem que doer no bolso mesmo, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar. Teve uma ouvinte que falou muito bem aqui. A gente trabalhar com as crianças. Eu acho que a gente, embutindo isso na cabeça das crianças, eu vejo pelas minhas filhas. Minhas filhas já têm o hábito de desligar a torneira, de separar, porque na escolinha já ensina isso. Uhum. E isso a gente fica até inibido de fazer algo diferente, porque a gente sabe que é o correto, mas a nossa prática não era correta. Mas você também complementou. A gente tem que praticar. Destacando um pouquinho sobre a possibilidade de se criar, né, uma taxa para quem jogar lixo na cidade de Jacareí, uma multa para quem jogar lixo na cidade de Jacareí. Se esse for o caminho, né, quem sabe, né, pelo menos a cidade possa ficar um pouco mais limpa também. A gente volta amanhã, a partir das 7h30 da manhã, com o nosso Jornal da Mensagem, depois falando de vida com mais um tema importante para você. Vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. A partir de agora, a evangelização e a comunicação. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.